O tema de hoje é sobre um personagem que a gente já meio que ouve falar muito dele, né? A gente é um dos principais personagens bíblicos e um personagem que precisa ser inspiração de alguma forma na nossa vida, né? A gente está falando simplesmente do pai da fé, Abraão. Hoje, a gente começa a estudar um pouco da história dele no livro aqui, Patriarcas e Profetas, a partir do capítulo 11. Os próximos capítulos, 11, 12, 13, 14, 15, basicamente vão discorrer sobre a vida de Abraão. E nessa perspectiva, a gente começa hoje a dar uma espécie de vislumbre geral sobre Abraão e a gente vai hoje ver algumas características que fizeram com que Abraão se tornasse e fosse conhecido e chegasse até nós hoje como o pai da fé. Eu convido você a pegar a sua Bíblia aí para abrir em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, que é onde a gente tem uma espécie de pontapé inicial definitivo sobre a vida de Abraão. É uma passagem bíblica bem conhecida para nós adventistas, no entanto, é interessante que a gente revisite, né? Que a gente reveja para poder nos situarmos e enfatizarmos as lições que aí tem. Então, em Gênesis 12, a gente encontra a história de Abraão, e é interessante que a história de Abraão ela se dá depois da dispersão que aconteceu lá na Torre de Babel, né? Não foi assim imediatamente depois. Tipo, aconteceu a Torre de Babel e imediatamente depois aconteceu essa história com Abraão. Eu tenho uma Bíblia aqui comigo que ela tem uma espécie de linha do tempo, né? E aí nessa linha do tempo em que é falado sobre a cronologia bíblica, né? A cronologia bíblica dá mais ou menos uns 500 anos depois da Torre de Babel. Achei bem interessante isso, né? Quando Babel se dispersou, as nações passaram a ser mais ou menos, ou exatamente 70 nações diferentes, né? 70 povos diferentes. E entre esses povos estava a descendência de Sem, que era um dos filhos de Noé, e do qual veio a linhagem de Abraão. E aqui no capítulo 12 conta a história de Abraão. Eu convido você a ler a partir do versículo 1. Diz assim: O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher, Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. A gente para por aqui a leitura. Bom, aqui tem algumas características, como eu disse, a gente vai ver alguns pontos, vai meditar um pouquinho alguns pontos da vida de Abraão que são importantes para a nossa vida, né? Se Abraão é o pai da fé, nós temos algo a aprender com ele, né? E algumas dessas características são fundamentais para nós hoje, né? Tanto tempo depois da vida de Abraão, tanto tempo depois da história de Abraão, olhar para ele,
para o exemplo de vida dele, vai fazer diferença nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que chama a atenção, que o espírito de profecia coloca, é que Abraão, ele vivia no meio de um povo idólatra, no meio da idolatria. É interessante porque mesmo ele sendo escolhido, mesmo ele vindo de uma linhagem que, em tese, estaria mais próxima do Deus vivo, essa linhagem, de alguma forma, se corrompeu. E ele vivia no meio de pessoas idólatras. Dentro da família de Abraão, existiam pessoas idólatras. E ele tem um termo que é usado aqui no livro Patriarcas e Profetas, que diz que ele era fiel entre infiéis. Ele era fiel entre infiéis. E aí é uma primeira lição que a gente pode tirar da vida de Abraão, né? Ele vivia no meio da idolatria, ele vivia no meio a própria família não servia a Deus, mas isso não permitiu que ele se influenciasse, ao ponto de ser chamado de fiel entre os infiéis. E aí a gente pode trazer para a nossa vida e se perguntar, ou mesmo se colocar como lição, né, se a gente está conseguindo ser fiel entre os infiéis. Porque hoje a gente tem a nossa família, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a convivência de colegas, a gente tem, enfim, ambientes diferentes sociais que a gente vive e que a gente precisa ser tal qual Abraão, fiel entre infiéis. E às vezes isso a gente precisa passar por provas. E essa talvez seja a primeira coisa que a gente possa vir aprender com Abraão. Ser fiel entre infiéis. Uma segunda característica que a gente encontra, que também é destacada aqui no livro Patriarcas e Profetas, é o fato de que Abraão faz parte de um povo remanescente. Olha que legal, né? Abraão era um remanescente. E aqui coloca uma lista de alguns remanescentes, né, até chegar em Abraão. Começa pelo próprio Adão, né, que apesar de ter sido o primeiro homem a pecar, ele também aceitou a misericórdia de Deus na sua vida, né, e ele se tornou um tipo de remanescente diante de Deus. Então, Adão, Sete, Enoque, Noé, enfim, Abraão faz parte daqueles que aceitaram da parte de Deus a misericórdia, a graça e a salvação. E nós também precisamos fazer parte desse povo, né, dessa linhagem, daqueles que aceitaram de Deus a misericórdia. A gente não pode esquecer disso, né? Nós somos povo remanescente, ainda que enfrentando toda e qualquer dificuldade e luta, ela faz parte da nossa história. E nós somos sim remanescentes, nós somos sim adventistas, nós somos sim pessoas que estão buscando seguir e servir ao nosso Deus. No versículo, aqui tem um termo que é usado, a tradução que eu usei não diz esse mesmo termo como é colocado no livro, mas o termo é "se tu uma bênção". Quando Deus falou com Abraão, Deus falou, "se tu uma bênção". E é interessante quando você analisa esse termo, porque essa ideia, ela abrange a vida toda de Abraão, né? A gente vai ver mais algumas características à frente, e a gente já viu algumas que fazem com que o próprio Abraão já tenha em sua vida essa característica de bênção, né? Então, a maior bênção que veio através de Abraão é que na sua descendência a gente teria o Redentor vindo de sua linhagem. Então, Jesus pertence à linhagem de Abraão. É a maior bênção que Deus concedeu através de Abraão, foi justamente o fato de que Jesus veio através da linhagem dele, né? Através da família mesmo, né? Da semente de Abraão. Quando diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra, era justamente uma referência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Abraão foi escolhido para fazer parte da linhagem daqueles que estariam, na sua posteridade, tendo o privilégio de fazer parte da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, esse termo, "ser tu uma bênção", se reflete diretamente nesse fato. Mas
a gente vê outras características que dão ênfase ao fato de Abraão ter sido bênção, né? A sua vida ter sido bênção para todo mundo. Eu queria chamar a atenção agora para o ponto onde no versículo 4, aliás, no versículo 1 ainda, ele diz: sai da tua terra. Deus fala para Abraão: sai da tua terra. E Abraão foi, obedeceu. E a obediência de Abraão foi uma obediência inquestionável. Ele não perguntou se a terra era boa, onde seria a terra, se ela seria uma terra próspera, se seria seca, se teria riquezas para ele. Abraão não perguntou, Abraão foi. E aí é interessante que o Espírito de Profecia diz assim, que para Abraão, o lugar mais feliz da terra seria onde Deus mandasse ele ir. E ele cumpriu na sua vida justamente essa verdade. Eu vou repetir o que o Espírito de Profecia diz. Ele diz que para Abraão, o lugar mais feliz da terra seria onde Deus o mandasse ir, e, portanto, estaria com ele, não é isso? Essa obediência inquestionável de Abraão é uma característica que precisa acompanhar a minha vida e a sua vida. A gente está vivendo um momento da história em que as verdades diversas ficam se multiplicando, né? Tudo é verdade e nada é verdade, né? Tudo é opção, tudo é válido, tudo em todos os setores da vida a gente vê tudo sendo banalizado e parece que não existe uma verdade absoluta, né? Então, essa obediência inquestionável de Abraão, ela precisa acontecer na nossa vida para que a gente possa ter diante de nós materializado, por assim dizer, essas verdades que nosso Deus traz para nós. E isso precisa se refletir através da obediência inquestionável, né? Abraão, ele viveu uma prova de fé e através dessa prova de fé ele demonstrou na prática o que é a fé, né? Lá em Hebreus 11, 1, fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu lembro que a gente estudou a lição de Hebreus, salvo engano, no último trimestre de 2021, né? Não tenho certeza, mas foi uma das últimas lições. E aí eu achei interessante que em um dos capítulos, o autor da lição, ele traz uma opção a essa definição de fé. E ele diz que essa palavra certeza, ela pode ser trocada por realidade. Então eu posso dizer que fé é a realidade dos fatos que se esperam. E também que é a prova, né? A prova daquilo que não se vê. E aí a gente vê isso na prática, na vida de Abrão. Ele teve uma atitude, né? Ele teve uma atitude em direção à promessa de Deus. Ou seja, ele fez, né? Ele foi, ele creu, ele agiu pela fé. Ele tinha certeza que se Deus estava mandando, ia se cumprir na vida dele. E a gente precisa dar esse pontapé, né? A gente precisa a gente precisa agir em direção à palavra de Deus, em direção ao que Deus nos coloca, digamos assim, ou nos dirige. E essa atitude de fé é muito evidente na vida de Abraão. Ele simplesmente agiu de acordo com a palavra de Deus. E nós precisamos agir de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a orientação. Ainda que enfrentemos provas, ainda que enfrentemos dificuldades como Abraão enfrentou, a gente precisa ter essa mesma atitude. A gente sabe que nem sempre é fácil, a gente sabe que tem dificuldades, mas a gente não pode esquecer que é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador que está aqui na nossa vida, direcionando e fazendo a vontade dele. Na página 96, eu estou com essa versão mais recente, tá? E aqui na página 96 do Patriarcas e Profetas, traz aqui um contraste entre Abrão e algumas pessoas que recebem o chamado, mas não agem como Abrão.
Aqui no último parágrafo, na página 96, diz assim: muitos ainda são provados como Abrão. Não ouvem a voz de Deus falando diretamente do céu, mas ele os chama, por onde? Pelos ensinos de sua palavra e acontecimentos da sua providência. Pode ser exigido que abandonem uma carreira que promete riqueza e honra, que deixe amizades agradáveis e proveitosas, e separem-se dos parentes para entrar naquilo que parece ser apenas um caminho de abnegação, dificuldade e sacrifício. Deus tem obra para essas pessoas fazerem, mas uma vida de comunidade, de comodidade e a influência de amigos e parentes seria um empecilho ao desenvolvimento dos traços essenciais para a sua realização. Quando eu, Márcio, vejo a história de Abraão, eu me identifico muito com essa parte, né, da necessidade de se afastar dos seus para poder viver uma vida diante de Deus. Eu não sei se você, meu irmão, minha irmã que está aqui participando, se teve essa necessidade quando se converteu, de ter que abandonar ambientes de amigos, de parentes, enfim, de familiares, ou mesmo ter que ir embora, quem sabe, para poder viver o evangelho de maneira mais pura. Mas, de fato, o próprio Espírito de profecia que está dizendo, e a palavra de Deus, a Bíblia, nos conta que uma pessoa que se viu de modelo para a fé, ele precisou abandonar os seus parentes, porque de outra forma talvez ele não tivesse se tornado o pai da fé. E aí a gente precisa analisar na nossa vida, né? O que eu preciso abandonar, quem pode me influenciar negativamente, e eu preciso pensar nisso de forma muito madura, porque isso pode fazer diferença na minha salvação eterna. Aqui diz que essas pessoas, e olha, a gente não está falando de pessoas que são nossas inimigas, não. A gente não está falando daquelas pessoas que querem o nosso mal. A gente está falando de familiares, de amigos, que, portanto, na perspectiva deles, querem o nosso bem, né? Qual é o nosso amigo, qual é o nosso parente que vai querer o nosso mal? A regra é que não, né? Pode acontecer porque a gente vive no mundo que a gente vive, mas a regra é que os nossos parentes, os nossos amigos, aquelas pessoas com que a gente tem proximidade, querem o nosso bem. Abraão abandonou a sua família, abandonou os seus, porque se ele não abandonasse, talvez ele não tivesse tido a influência que teve no sentido de hoje nós estarmos falando sobre a vida dele. Então, na minha vida, na sua vida, será que eu preciso abandonar alguma dessas pessoas que são importantes para mim? Isso é uma prova de fé. Isso é uma prova de fidelidade a Deus, na verdade, né? O ter ou precisar se afastar de pessoas que, na verdade, são importantes para mim, mas que na sua vontade ou quem sabe, não é nem na sua vontade, mas na sua influência, tentando me ajudar, na verdade, vai poder, talvez, me atrapalhe a estar perto de Cristo, né? E aí é um ponto importante para a gente pensar, para a gente analisar e para a gente ver, não é isso? Ah, uma outra característica interessante é que Abraão, ele, além de ser uma pessoa próspera, é interessante notar aqui, né, que Abraão ele era rico, né? Abraão ele era um senhor que tinha suas riquezas, que tinha sua influência. E ele usou a sua influência e riqueza em prol da propagação do nome de Deus, né? E assim, nós, eu imagino que nós não temos nenhum irmão aqui que possa dizer que seja rico, né? Só que essa riqueza não precisa ser só material. A minha influência é talvez a minha maior riqueza. E essa influência que Abraão tinha, ele usou em função do nome de Deus. E nós podemos fazer isso, nós podemos, assim como Abraão fez, usar da nossa influência para com Deus. Nem sempre é fácil, né? Nem sempre a gente consegue, mas é perfeitamente possível. E uma outra coisa interessante é que por onde é, é, Abraão e Sara iam, eles influenciavam os outros. Na página 97 aqui, fala um pouco que é, Abraão, ele passava por determinado local
E nesses locais, ele erigia um altar em adoração a Deus, e quando ele ia embora, aquele altar ficava. E as pessoas que estavam ali ao redor sabiam disso e eram influenciadas por isso, né? Eles viam o exemplo de Abraão. E aqui fala que entre essas pessoas estavam muitos que eram motivados e durante a sua permanência em determinado local, eles levaram outros a adorar e a cultuar ao Deus verdadeiro através da sua influência. Olha que legal, o exemplo, né? O grande e velho bom exemplo. Viram Abraão agindo, viram Abraão adorando, viram a pessoa que Abraão era e pelo exemplo de Abraão, pelo modelo de Abraão, eles também passaram a adorar o Deus verdadeiro. E aí a gente traz para a nossa vida também, né? Às vezes, eu aprendi muito com uma coordenadora que eu tive na última administração, e ela é uma pessoa que ela dizia assim, Márcio, não se engane, você está sendo observado, mesmo que não pareça, né? E é incrível porque é verdade. E a nossa vida, nas pequenas e grandes coisas, as pessoas nos observam. E essa influência pode ser grandiosa, como a gente está vendo aqui na vida de Abraão, mas ela também pode ser nas pequenas coisas. Porque a gente não sabe o que é aquela pequena atitude que você tomou em determinado dia pode fazer diferença na vida de alguém. E a influência começa aí, no dia a dia, no trabalho, na família, entre os amigos. Essa pequena atitude sua pode, por que não, ter uma influência transformadora na vida de outra pessoa. Assim como foi na vida de Abraão, na vida de Sara, que influenciaram e dessa forma propagaram o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo. E aqui a gente chega, tá na mesma essência e que é uma característica de Abraão que precisa fazer parte da nossa vida. Eu até já falei, mas agora eu vou especificar como um termo, né? Abraão tinha uma vida de oração. O pai da fé vivia uma vida de oração. E, como eu já falei, ele, por onde passava, ele erigia altar, e onde ele chegava, ele entregava a vida dele na mão de Deus. São 5 minutos que eu tenho, é isso? E onde Abraão estava, ele se colocava como um adorador, e ele entregava a vida dele, e isso serviu de exemplo para quem o estava, e como eu falei antes, ele influenciava outras pessoas. Eu acho que todos nós sabemos, desde que somos gente, como diz o ditado, né? Que a oração vai fazer toda a diferença na nossa vida. E aqui nós temos mais uma ênfase nesse fato. Sem oração não dá para viver, não dá para fazer parte daqueles que se inspiram no Pai da fé, né? A vida de oração precisa acontecer. Sem a nossa vida de oração, nós não vamos conseguir ser vitoriosos. Os fracassos virão mais fáceis. A gente não vai ter força para resistir ao mal e nem para se manter firme. A vida de oração que Abraão teve precisa ser a nossa vida de oração, principalmente no momento que a gente vive, no momento que a gente está, né? Então, esse fato precisa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos ter essa vida de oração. A gente sabe que há momentos que a gente está mais propenso, há momentos que a gente está mais um pouco mais fácil por algum motivo ou outro, mas de fato não interessa se a sua oração vai durar 5 minutos, meia hora ou 1 hora. O fato é que nós precisamos estar em espírito de oração a todo instante. E para encerrar aqui, eu quero lembrar para vocês que Abraão também teve atitudes de fracasso, né? Abraão teve medo, Abraão omitiu informações que se caracterizou, na verdade, como mentira mesmo. Abraão fraquejou, Abraão não esperou a promessa de Deus, e quando a gente olha os fatos da vida dele, a gente entende que ele até tinha motivos, porque Deus estava meio que testando ele, né? Mas é interessante que a Bíblia não omite que Abraão também teve defeitos e que também fraquejou na sua jornada. E isso é muito lindo quando eu olho para a minha história e eu vejo que
Os meus fracassos não precisam definir quem eu sou nem a minha luta. O que vai me definir é justamente a graça de Deus na minha vida, assim como foi na vida de fé de Abraão. Abraão fraquejou, mas Abraão permaneceu firme diante de Deus. Abraão sentiu medo, mas Abraão permaneceu firme diante de Deus. Abraão fraquejou em alguns momentos, mas ele não deixou de estar perto do Senhor. E o Senhor continuou com ele, com a mão direcionada, com a mão abençoando, e ele se tornou o pai da fé, apesar dos fracassos dele. E isso é maravilhoso, porque na minha vida, apesar das minhas dificuldades, apesar da minha depressão, apesar das minhas tristezas, apesar das minhas angústias, Deus pode me usar e Deus pode fazer com que essa fé de Abraão seja manifestada na minha vida e eu também possa, para a honra e glória de Deus, fazer parte daqueles que, pela fé, viveram, daqueles que, pela fé, tiveram uma vida de luta para estar com Deus, né? E para servir de luz para as outras pessoas. Defeitos todos nós temos. E é interessante saber que Abraão também tinha esses defeitos, mas que apesar desses defeitos, eu repito, apesar dos defeitos, ele permitiu que Deus agisse na sua vida, o abençoasse e, em obediência à oração, sendo inspiração para outras pessoas e vivendo para Deus, ele conseguiu, através da sua vida, se tornar um exemplo para nós hoje. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ser todos filhos desse Pai da fé e que, em meio à nossa vida e à nossa luta, a gente possa ter manifestado cada dia, de forma diferente, de acordo com a vontade de Deus, a graça do nosso Pai, a graça do nosso Deus em nossa vida. Que Deus possa nos abençoar sempre. Vamos orar? Oremos. Bom Deus, muito obrigado porque nessa madrugada, nessa manhã, o Senhor nos abençoou, nos fazendo relembrar e enfatizar um pouco da vida de Abraão, para que, a partir do exemplo dele, possamos seguir nossa vida. Te agradecemos porque, mesmo falhos, a gente pode, Pai, receber de Ti a influência positiva e ser transformado e abençoado segundo o Teu querer e a Tua graça. Que nós possamos todos ser filhos de Abraão e, dessa forma, copiar o modelo positivo que ele foi e trazer na nossa vida a manifestação da Tua graça, da Tua fé, do Teu amor, da Tua salvação. Fica conosco, abençoa o dia de hoje, abençoa as nossas vidas. Toma-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.